Não vou perder meu tempo com você. O que ele não esperava era voltar quebrado e humilhado. Às vezes me pergunto se a vida me ofereceu aquelas primeiras vitórias para que a queda depois fosse ainda mais dura. Quando lembro de mim mesma, naquela época, andando pelas ruas do centro com a aliança recém-polida, achando que já tinha vencido metade da batalha, sinto quase uma ternura. Quase. Foi antes de a rua se estreitar, antes de eu perceber que havia becos, portas trancadas e buracos fundos pelo caminho. Foi antes de entender que ninguém segura a sua mão para sempre. E, ainda assim, foi onde tudo começou. O sol já não entrava com força pela janela, mas ainda havia uma luz dourada atravessando a persiana, recortando a sala em tons quentes. Eu estava sentada na poltrona do escritório, um pouco inclinada para trás, com um copo de uísque na mão, observando a própria sombra projetada no chão de madeira. As reuniões haviam terminado há pouco, com apertos de mão e promessas formais de um novo investimento para a filial que pretendíamos abrir na capital. Era engraçado pensar em como aquelas pessoas falavam comigo agora, como se eu sempre tivesse pertencido àquele mundo, como se minha presença fosse natural ali, entre eles. Degustei um gole lento do uísque, sentindo o calor suave se espalhar por dentro. Não por celebração, exatamente, mas por necessidade. Alguns dias, mesmo os mais bem-sucedidos, ainda exigiam um ritual para sossegar os pensamentos. O noivo viria me buscar a qualquer momento, e eu já conseguia ouvi-lo em minha mente, perguntando se eu estava bem, como se adivinhasse que, mesmo quando estou, há sempre um pequeno cansaço pairando sobre mim. De onde eu estava, podia ver a parede oposta, decorada com fotografias da clínica, os certificados emoldurados, alguns recortes de revista elogiando o trabalho que fazíamos. Tantos rostos sorrindo nessas imagens, tantas histórias que eu sabia não caberiam nunca em molduras. Em uma delas, eu e minha antiga sócia aparecíamos lado a lado, segurando a tesoura no dia da inauguração do novo espaço. Era quase impossível acreditar que tudo isso tinha começado em uma salinha pequena, com um letreiro discreto e móveis de segunda mão, antes de sabermos onde estávamos nos metendo. O silêncio do escritório me permitia ouvir outras vozes, de outros tempos. A dona da clínica onde trabalhei depois do abandono, repetindo frases ríspidas enquanto me olhava de cima. Meus irmãos, desviando os olhos quando precisei deles. O médico falando de depressão como quem fala de um resfriado prolongado. E eu mesma, anos atrás, escolhendo entre pagar o aluguel ou comprar uma refeição decente, contando as moedas antes de entrar no mercado. Sorri sozinha, com um gosto de ironia nos lábios. Eu me lembrava bem da primeira vez em que olhei ao redor daquela salinha modesta e senti que finalmente pertencia a algum lugar. Durou pouco mais de um ano, e mesmo assim deixei um pedaço de mim lá, entre a maca manchada de creme e as toalhas sempre por lavar. Foi ali que entendi que boa vontade não paga boletos, e que talento sem planejamento acaba sufocado. O uísque já estava no fim quando ouvi, ao longe, o som do elevador. Provavelmente ele já subia, com aquele jeito calmo de quem observa tudo sem fazer alarde. Sempre me perguntei se, quando se ofereceu para ser meu sócio, já pressentia que, um dia, eu ocuparia este lugar. Ou se já pressentia que seria dele também, de outra forma, mais íntima. A luz agora se tornava mais fraca, quase rendida à noite que chegava por trás das janelas. Apoiei o copo na mesa e encarei meu próprio reflexo no vidro escurecido. Às vezes penso que as pessoas que tentaram me derrubar não fazem ideia do bem que me fizeram. E talvez seja melhor assim. Sempre achei curioso como certas imagens se preservam na memória com mais nitidez do que outras. Não me lembro exatamente do que comi no almoço na última segunda-feira, mas ainda posso descrever a sensação de segurar aquele diploma entre os dedos, em um auditório abafado, com cheiro de flores murchas misturado ao perfume exagerado de tantas colegas. O vestido que escolhi para a formatura não era novo, mas tinha sido ajustado por uma costureira com um cuidado quase materno. Não era o mais bonito entre os que vi naquela noite, mas era meu. As pessoas se enfileiravam no palco, chamavam os nomes, flashes se espalhavam pela plateia. Quando chegou a minha vez, senti as pernas trêmulas. Não por medo, mas por uma estranha mistura de orgulho e cansaço.
Eu sabia o peso que aquele momento tinha. Naquele dia, os dois estavam lá, meus pais, sentados lado a lado, sorrindo para mim com olhos molhados de quem não sabia se a filha ainda cabia no colo ou já tinha partido para o mundo. Às vezes me pergunto se eles teriam me reconhecido nos anos que viriam depois, ou se teriam se envergonhado de tudo que precisei fazer para chegar até aqui. É uma dúvida sem resposta e, talvez por isso, continue a aparecer quando menos espero. Depois daquela noite, tudo parecia em aberto. Como se a vida se estendesse diante de mim como uma rua comprida, larga, limpa. Eu me acreditava pronta para caminhar, sem saber que nem toda rua leva aonde se imagina, e que algumas voltam a lugares que você preferiria nunca ter passado. Os primeiros meses depois da formatura foram simples, quase ingênuos. Consegui emprego numa clínica pequena, não muito longe de onde tinha estudado. Lembro da primeira cliente que atendi, uma senhora com rugas profundas e uma delicadeza que me comoveu. Eu me sentia feliz por finalmente trabalhar com o que tinha aprendido, sem saber ainda que aquele sentimento também se gastaria com o tempo. E foi nessa rotina, atender, limpar, aprender, que ele apareceu. O homem com quem acabei me casando. Não lembro de quando percebi que estava apaixonada. Talvez nunca tenha acontecido de verdade, mas era cômodo acreditar que sim. Ele parecia tão seguro de si, tão certo do que queria para nós dois, que eu mesma acreditei que querer o que ele queria era suficiente. E por um tempo, foi. Até que deixou de ser. Naqueles primeiros meses de casada, eu me sentia quase outra pessoa. Acordava antes dele, preparava o café, passava a mão na toalha da mesa para alisar algum vinco invisível. Tudo parecia ter um ritual. O apartamento era pequeno, mas suficientemente bem arrumado para que não nos envergonhássemos quando alguém vinha nos visitar. Ainda lembro do dia em que ele disse, de forma tão serena que quase não me pareceu um pedido, que eu largasse a clínica, que me dedicasse a cuidar da casa, de nós. Falou como quem já tinha decidido, como quem me oferecia um futuro mais confortável e, por isso mesmo, incontestável. Eu hesitei. Não porque não confiasse nele, mas porque sempre soube que uma parte de mim se perderia naquele gesto. Ainda assim, acabei cedendo. Doía menos acreditar que aquele sacrifício era uma prova de amor do que admitir que talvez eu estivesse apenas me apagando aos poucos. Os dias foram se tornando silenciosos. As tarefas da casa eram as mesmas, repetidas até se confundirem entre si. Havia uma paz ali, mas uma paz que me sufocava aos poucos. Eu me perguntava, vez ou outra, para quem eu estava guardando minha força. Porque, por dentro, eu ainda sentia como se algo quisesse sair, trabalhar, produzir, ser útil para além do fogão e das prateleiras. Foi nesse tempo, em meio às toalhas bem dobradas e ao cheiro constante de comida pronta, que veio o telefonema. Uma voz estranha, fria, comunicando que meus pais haviam sofrido um acidente na estrada. E só isso. O resto eu precisei deduzir sozinha, porque ninguém tem paciência para explicar a morte com delicadeza. Lembro-me de ter deixado o telefone escorregar da mão. O ruído do aparelho batendo no chão foi como um anúncio. A vida, aquela vida que eu vinha levando, não ia continuar intacta. Não podia. O luto veio rápido e pesado. No velório, meus irmãos pareceram ocupados demais para dividir a dor comigo. Cada um mergulhado no próprio desconforto, tentando parecer forte. Eu me sentia deslocada entre eles, como se já não fosse parte de nada. E então, antes mesmo que a dor dos meus pais começasse a se acomodar, ele se levantou uma noite, depois do jantar, e anunciou que não voltaria. Disse que havia conhecido alguém no trabalho, que era mais leve, mais divertida, mais viva. Não lembro a palavra exata. Só lembro que ele não abaixou os olhos enquanto falava. Não pediu desculpas, não hesitou. Quando ele fechou a porta atrás de si, eu só conseguia pensar no silêncio que ficou. Um silêncio maior do que o do luto, maior do que qualquer solidão que eu já tivesse experimentado. Na manhã seguinte, ainda havia louça na pia. E foi olhando para aquela louça, fria e suja, que eu entendi que ninguém viria me salvar dali. Não houve tempo para drama quando ele saiu. As contas continuaram chegando, o aluguel venceu no mês seguinte, e a geladeira esvaziava-se numa rapidez que me deixava envergonhada.
Passei um dia inteiro sentada à mesa, com um currículo mal impresso nas mãos, tentando decidir para onde ir. Voltei à clínica onde tinha trabalhado logo depois de formada, mas já tinham outra funcionária no meu lugar. Procurei em outras 2, 3, 4. Dourados parecia pequena demais para tantas recusas. Quando finalmente alguém me chamou para uma entrevista, eu já tinha prometido a mim mesma que aceitaria qualquer coisa. A clínica era menor do que eu esperava, quase improvisada, mas me ofereceram a vaga. O salário era baixo, mas pelo menos pagava o aluguel. Nos primeiros dias, fingi gratidão. Com o tempo, aprendi a sorrir sem acreditar no que sentia. A dona da clínica era dessas pessoas que não gritam, mas cortam por dentro. Corrigia-me na frente das clientes, inventava faltas, criticava detalhes sem importância. Quando eu pedia para conversar, ela sempre respondia que não tinha tempo. Eu chegava a temer suas palavras mais do que as do meu próprio silêncio. Não demorou muito para a exaustão se transformar em algo mais denso. Eu acordava no meio da noite, suada, com um nó no peito. Chorava sem motivo no banheiro. Às vezes, precisava me segurar no balcão para não vacilar quando atendia. Foi um médico quem usou a palavra pela primeira vez: depressão. Disse que era tratável, mas que eu precisava descansar. Eu não sabia bem como se descansava quando a vida não esperava por você. Segui o tratamento aos tropeços. Tomava os remédios escondida, para não dar motivo para comentários. Em silêncio, comecei a juntar cada moeda que podia. Eu me lembrava do diploma, do cheiro de flores murchas, das mãos trêmulas. Eu me lembrava que, um dia, acreditara em mim. Quando enfim consegui respirar sem medo, percebi que não podia continuar ali. Pedi demissão sem olhar para trás. A dona sequer ergueu os olhos para mim quando entreguei a carta. Meses depois, já um pouco mais estável, encontrei a colega que havia me acolhido nos piores dias da clínica. Ela também andava insatisfeita. Era como se ambas soubéssemos, sem precisar falar, que só conseguiríamos algo se nos juntássemos. Pegamos nossas economias, encomendamos um letreiro modesto, pintamos as paredes com as próprias mãos. E numa segunda-feira qualquer, sem nenhuma cerimônia, estávamos de novo atrás de uma maca, atendendo as primeiras clientes com sorrisos tímidos e esperança no olhar. Era pouco, mas já era alguma coisa. No início, parecia que daria certo. As clientes chegavam devagar, uma indicava a outra, e logo a agenda do mês já não tinha mais tantos espaços em branco. Eu chegava cedo para arejar a sala, checar os olhos, dobrar as toalhas, e às vezes ficava até tarde limpando cada cantinho, como se fosse minha casa. Dividíamos tudo: o cansaço, as contas, as pequenas vitórias. Eu e ela trabalhávamos dobrado, inventávamos promoções, distribuíamos panfletos nas esquinas, postávamos fotos mal tiradas nas redes sociais para chamar atenção. Havia noites em que caíamos sentadas na poltrona, rindo sem motivo, só porque estávamos exaustas e ainda assim ali, sobrevivendo. Os primeiros meses foram bons, melhores do que eu ousara imaginar. Eu conseguia pagar o aluguel da minha casa, comprar comida sem precisar contar moedas, e ainda sobrava um pouco para guardar. Mas não demorou para a realidade se insinuar nas frestas. As contas da clínica começaram a crescer mais rápido do que as entradas. Um mês ruim bastava para nos deixar no vermelho. Às vezes o movimento caía sem explicação, às vezes atrasávamos pagamentos para comprar mais produtos. Eu comecei a notar o olhar dela, cansado e preocupado, espelhando o meu. Tentamos segurar por 1 ano e meio. Até que, uma tarde, sentadas com a planilha aberta diante de nós, entendemos, sem precisar de muitas palavras, que não dava mais. O dinheiro acabara, as dívidas se acumulavam, e a esperança já não pagava fornecedor. Fechamos com dignidade, mas com um aperto no peito que ainda sinto quando passo por aquela rua. Entregamos as chaves à proprietária e, juntas, limpamos a sala pela última vez. Nenhuma de nós chorou naquele dia. Sabíamos que tínhamos feito tudo o que podíamos. Eu voltei para a rotina de antes, para um novo emprego em outra clínica. Ela também. Às vezes nos encontrávamos na rua, trocávamos um abraço e um sorriso cúmplice, como quem guarda um segredo bonito e triste ao mesmo tempo. Eu nunca culpei aquela tentativa por nada. Pelo contrário,
Foi ali que aprendi, de verdade, que coragem sozinha não basta. Que é preciso planejamento, respiro, fôlego para aguentar os solavancos. E, no fundo, eu já sabia que aquilo não seria o fim. Depois que a primeira clínica fechou, e a poeira assentou, eu voltei a ser funcionária. Não havia outra escolha, pelo menos não de imediato. Eu já conhecia aquela rotina, a maca gelada pela manhã, a agenda às vezes cheia, às vezes ociosa demais, os almoços apressados em qualquer lanchonete do centro. 2 anos se passaram assim, num ritmo quase automático, mas menos doloroso do que antes. Talvez porque eu já não tivesse ilusões de que a segurança de um salário fixo me salvaria, mas também não sentisse mais vergonha por precisar dele. Era só uma etapa, eu dizia a mim mesma. Foi nessa época que ele apareceu. No início, apenas um cliente regular da clínica, sempre pontual, educado, com um olhar atento demais para quem só aguardava a esposa terminar um procedimento. Só depois descobri que a esposa já não existia naquela história, e que ele só permanecia ali por outro motivo, embora jamais tenha dito nada, nem dado a entender nada. Começou a puxar conversa durante os intervalos, sempre com perguntas genuínas sobre como funcionava o negócio, sobre os serviços, sobre os bastidores daquilo tudo. Eu respondia como quem explica para um curioso que não vai levar a sério, mas notei que ele prestava atenção. Demais. Um dia, sem aviso, disse que precisava falar comigo depois do expediente. Esperei por alguma insinuação, alguma proposta indecorosa. Mas não. Disse que tinha acompanhado meu trabalho, que via competência e seriedade no que eu fazia, e que, se eu ainda pensasse em abrir algo meu, ele estaria disposto a arriscar um pouco do próprio dinheiro para ser meu sócio. Houve um silêncio constrangido depois. Eu queria acreditar que era só uma proposta de negócios, mas, no fundo, algo naquela maneira de me olhar me dizia que havia mais ali. E mesmo assim aceitei. Comecei a juntar economias de novo, mais devagar dessa vez, com menos euforia e mais estratégia. Quando já tínhamos um valor razoável, convidei minha antiga sócia para se juntar a nós. Ela aceitou sem pestanejar. Dessa vez fizemos tudo diferente. Escolhemos um ponto melhor, contratamos um contador desde o início, compramos equipamentos de segunda mão, mas de qualidade. Pensamos em cada detalhe. Quando inauguramos, já tínhamos clientes agendadas para as primeiras semanas, campanhas preparadas, fornecedores alinhados. O letreiro novo reluzia quando cheguei mais cedo no primeiro dia, antes de todos, para abrir a porta. Toquei na maçaneta devagar, sentindo um arrepio, e por um instante pensei nos meus pais, nos irmãos que não estavam mais por perto, no homem que um dia me pedira para ser apenas dona de casa. Eu nunca precisei dizer nada para ele, meu novo sócio. Nem naquela manhã, nem depois. Ele sempre entendeu. E foi assim que a nova clínica nasceu. E, dessa vez, ficou. A clínica cresceu com uma naturalidade que me assustava às vezes. Era como se tudo o que faltara antes finalmente tivesse se encaixado: experiência, paciência, recursos, coragem. Com o tempo, contratamos mais 2 funcionárias, depois mais uma recepcionista. Os clientes aumentaram, as agendas se enchiam semanas antes. Eu sentia, dia após dia, que a cidade já não me olhava com a mesma condescendência de antes. Ele estava sempre ali, às vezes ao meu lado nas reuniões, às vezes me esperando no carro depois do expediente, às vezes só passando os olhos pelos números do mês enquanto eu falava sem parar sobre planos e ideias. Era difícil dizer quando exatamente deixamos de ser apenas sócios. Talvez tenha sido numa noite qualquer, quando fiquei até tarde no escritório e encontrei um bilhete dele na porta dizendo para não esquecer de comer. Ou talvez tenha sido muito antes disso, quando ele me estendeu a mão pela primeira vez, sem pedir nada em troca. O pedido de casamento veio num domingo tranquilo, sem plateia nem exageros. Eu aceitei sem hesitar. Não por pressa, nem por medo de estar só, mas porque havia aprendido a reconhecer a diferença entre alguém que quer te calar e alguém que quer te ver inteira. Marcamos a data para novembro de 2025. Eu continuei trabalhando como sempre, talvez até mais. A clínica já não era apenas um negócio, era prova. Prova de que eu não tinha me curvado, de que não tinham conseguido me apagar. Foi numa tarde qualquer,
não muito diferente da de hoje, que ele, o outro, reapareceu. Estava mais magro, os olhos fundos, a roupa escolhida com descuido. Veio à clínica sem marcar horário, dizendo à recepcionista que precisava falar comigo. Enquanto eu descia as escadas para encontrá-lo, reparei na ironia de tudo aquilo. Ele estava ali, anos depois, falido, abandonado pela mulher por quem me trocou, e agora me procurava. Naquela hora, não senti raiva. Também não senti pena. Senti apenas um certo sossego. Como se o mundo, com suas voltas, tivesse finalmente se equilibrado. Ele falou, com um tom que tentava ser casual, mas a voz falhava. Disse que a vida tinha sido dura, que cometera erros, que queria uma chance de recomeçar. Não pronunciou a palavra voltar, mas ela pairava ali, sem disfarce. Eu o ouvi com calma, como se fosse outra pessoa, mais distante do que jamais estivera. E quando o silêncio caiu entre nós, ergui os olhos para a porta do corredor, onde meu noivo acabava de chegar, trazendo consigo a leveza de quem não precisava pedir para ser bem-vindo. Apresentei-o sem pressa, com a tranquilidade de quem já não precisava provar nada a ninguém. Naquele instante, soube que algumas pessoas não têm ideia do bem que nos fazem quando tentam nos derrubar. E talvez seja melhor assim. O gelo já tinha quase desaparecido no copo quando me dei conta de que ele estava ali, à porta, me observando em silêncio. Sorri para ele por cima do ombro, e ele retribuiu com aquele olhar que sempre me lembrava por que eu ficara. Ainda havia um leve calor do sol sobre a madeira do chão, mas a cidade lá fora já se acendia em lâmpadas e faróis. O burburinho do dia havia cessado, restando apenas o zumbido distante do ar-condicionado e o som de passos leves dele se aproximando. Deixei o copo sobre a mesa e respirei fundo, sentindo no peito um peso bom, o peso de quem finalmente carrega apenas o que escolheu. As pessoas que tentaram me derrubar jamais saberão o bem que me fizeram. E talvez seja mesmo melhor assim. Levantei-me devagar, ajeitei a bolsa no ombro, e antes de apagar as luzes, dei uma última olhada para a sala, minha sala, como quem sela um capítulo. Quando ele estendeu a mão para mim, aceitei-a sem pensar. Afinal, tudo o que eu precisava já estava ali. E talvez sempre tivesse estado. Se essa história tocou o seu coração de alguma forma, se fez você lembrar de alguém, sentir algo ou até repensar a vida, então retribua com um like. Isso ajuda demais a continuar trazendo histórias que falam com a alma. Se ainda não for inscrito, aproveita e se junta à nossa comunidade. Aqui, cada história pode ser um espelho. E ativa o sininho, porque o próximo vídeo pode ser exatamente o que você precisa ouvir.